O Avatamsaka torna claro que esta interpenetração é uma interrelação essencialmente dinâmica que ocorre não apenas espacialmente, como também temporalmente. Como mencionado anteriormente, espaço e tempo são também conceitos tidos como interpenetrados. O sentir da interpenetração num estado de consciência elevado pode ser interpretado como visão mística da totalidade da estrutura da armadilha, onde todos os fenômenos do universo se encontram harmoniosamente interrelacionados. Num tal estado de consciência, o intelecto é transcendido e as explicações causais tornam-se desnecessárias, sendo substituídas pelo sentir direto da interdependência mútua de todas as coisas e acontecimentos. O conceito budista de interpenetração vai desta forma muito mais longe que a própria teoria da armadilha. Apesar de tudo, existem modelos de partículas subatômicas na física moderna, baseados na hipótese da armadilha, que exibem um paralelo impressionante com os pontos de vista do budismo Mahayana. Quando a ideia de armadilha é formulada num contexto científico, tem de ser limitada e aproximada, e a sua maior aproximação consiste em ignorar tudo menos as interações fortes. Como estas forças de interações são cerca de 100 de vezes superiores à interação eletromagnética e algumas ordens de grandeza superiores às interações gravitacionais, tal aproximação parece razoável. A armadilha científica lida, assim, exclusivamente com partículas sujeitas à interação forte, os hadrões, sendo por este motivo designada por armadilha hadrônica. É formulada na estrutura da teoria da matriz S e o seu objetivo é o de derivar todas as propriedades dos hadrões e as suas interações, partindo simplesmente do requisito da autoconsciência. As únicas leis fundamentais aceites são os princípios gerais da matriz S, discutidos no capítulo anterior, que se tornam necessárias devido aos nossos métodos de observação e quantificação, constituindo assim a inquestionável estrutura para toda a ciência. Outras propriedades de matriz S podem ser provisoriamente postuladas como princípios fundamentais, mas espera-se que surjam como uma consequência necessária da autoconsciência na teoria completa. O postulado de que todos os hadrões formam sequências como as descritas pelo formalismo de Higgs pode ser um desses. Assim, na linguagem da teoria de matriz S, a hipótese da armadilha sugere que a totalidade da matriz S e, assim, todas as propriedades hadrônicas podem ser determinadas unicamente a partir dos princípios gerais, porque só pode existir uma matriz S consistente com todos os três. Esta conjectura apoia-se no fato de os físicos nunca terem conseguido construir um modelo matemático que satisfaça os três princípios gerais. Se a única matriz S consistente é a que descreve todas as propriedades e interações dos hadrões, como é assumido pela hipótese da armadilha, então está explicado o falhanço dos físicos na construção de uma matriz S parcial. As interações das partículas subatômicas são tão complexas que não é de todo certo poder vir a ser construída uma matriz S completa e autoconsciente. Mas pode, no entanto, admitir-se uma série de modelos parciais com um alcance menor, cada um deles destinado a cobrir apenas uma parte da física das partículas, contendo alguns parâmetros inexplicados que representam as suas limitações, podendo os parâmetros de um modelo ser explicados por outro. Assim,
mais e mais fenômenos podem ser gradualmente abarcados, com uma crescente precisão, por uma rede de modelos interligados, os quais permitirão a diminuição do número de parâmetros inexplicados. O uso da designação armadilha não é, de fato, apropriado para qualquer modelo individual, podendo apenas ser aplicado a uma combinação de modelos mutuamente consistentes, nenhum dos quais é mais importante que qualquer dos outros. Como afirma Chen, um físico que consiga visualizar um determinado número de modelos parciais sem favorecer nenhum deles é automaticamente um criador da armadilha. Existem já alguns modelos parciais dessa espécie, o que é indicativo de que o conceito da armadilha é completável num futuro não muito distante. No que se refere aos hadrões, o maior desafio colocado à teoria da matriz S e à teoria da armadilha tem sido o de ter em linha de contas a estrutura dos quarks, que é a característica da interação forte. Até há bem pouco tempo, a aproximação derivada da hipótese da armadilha não se revelava capaz de explicar estas regularidades impressionantes, e era esta a razão pela qual os físicos não a levavam muito a sério. A maioria dos físicos preferia lidar com o modelo de quarks que fornecia, se não uma explicação intelectualmente consistente, pelo menos uma descrição fenomenológica credível. A situação alternou-se, no entanto, de uma forma radical nos últimos 6 anos. Vários desenvolvimentos importantes na teoria da matriz S possibilitaram a dedução da maioria dos resultados característicos do modelo dos quarks, sem necessidade de postular a sua existência física. Estas conclusões geraram um grande entusiasmo entre os teóricos da matriz S e são capazes de forçar a comunidade física a reexaminar as suas atitudes relativamente à aproximação fornecida pela teoria da armadilha na física subatômica. A imagem hadrônica que emerge na teoria da armadilha é geralmente resumida na paradoxal frase: cada partícula é constituída por todas as outras partículas. No entanto, não se deve pensar que cada hadrão contém todos os outros num sentido clássico estático. Em vez de se conterem uns aos outros, os hadrões envolvem-se uns aos outros, no contexto dinâmico e probabilístico da teoria da matriz S, sendo cada hadrão potencialmente um estado ligado de todos os conjuntos de partículas que podem interactuar entre si para formar o hadrão em consideração. Neste sentido, todos os hadrões são estruturas compostas cujos componentes são, de novo, hadrões, não sendo cada um deles menos fundamental que qualquer outro. As forças que interligam as estruturas manifestam-se através da troca de partículas, e estas são, novamente, hadrões. Cada hadrão, por isso, desempenha 3 papéis. É uma estrutura composta, pode ser um constituinte de um outro hadrão e pode ainda ser trocado entre constituintes, sendo parte das forças associadas com a estrutura. O conceito de cruzamento é essencial neste contexto. Cada hadrão mantém-se uno por forças associadas com a troca de outros hadrões no canal cruzado, cada um dos quais, por sua vez, está ligado por forças para as quais contribui o primeiro hadrão. Assim, cada partícula participa na geração de outras partículas, que por sua vez lhe dão origem. O conjunto de todos os hadrões gera-se a si próprio desta forma, ou autoforma-se, por assim dizer, através das suas armadilhas. A ideia, então, é a de este mecanismo extremamente complexo da armadilha ser autodeterminante. Existe apenas
uma maneira pela qual pode ser consumado. Por outras palavras, existe apenas um conjunto autoconsciente de hadrões possível, o que se encontra na natureza. Na armadilha hadrônica, todas as partículas são compostas dinamicamente uma das outras de uma forma autoconsciente, podendo, neste sentido, dizer-se que se contém umas outras. Uma noção muito semelhante, aplicada a todo o universo, surge no budismo Mahayana. Esta rede cósmica de coisas e acontecimentos interpenetrados é ilustrada no Avatamsaka Sutra pela metáfora da rede de Indra, uma vasta estrutura de gemas preciosas dispostas sobre o palácio do deus Indra, nas palavras de Sir Charles Eliot. No céu de Indra, diz-se existir uma estrutura de pérolas, disposta de tal forma que, olhando para uma única pérola, se vêem todas as outras nela refletidas. Da mesma forma, cada objeto no mundo não é meramente ele próprio, mas envolve todos os outros, e é de fato tudo o resto. Em cada partícula de pó existem Budas em número incontável. A proximidade desta imagem com a da armadilha hadrônica é verdadeiramente espantosa. A metáfora da rede de Indra pode, com alguma justeza, ser considerada como o primeiro modelo da armadilha, criada pelos sábios orientais cerca de 2.500 anos antes do dealbar da física das partículas. Os budistas insistem que o conceito de interpenetração não é intelectualmente compreensível, mas é para ser sentido por uma mente iluminada num estado de meditação. Assim, D.T. Suzuki escreve: Buda, no Gādavayuğa, deixa de ser aquele que vive no mundo concebível do espaço e do tempo. A sua essência não é a de uma mente usual, que tem de seguir os percursos dos sentidos e da lógica. O Buda do Ganvadayuğa vive num mundo espiritual que tem as suas próprias regras. Na física moderna, a situação é bastante semelhante. A noção de que cada partícula contém todas as outras é inconcebível no espaço e tempo normais. Descreve uma realidade que, tal como a de Buda, tem as suas próprias regras. No caso da armadilha hadrônica, essas regras são as da teoria quântica e as da teoria da relatividade, sendo o conceito-chave o de as forças que mantêm as partículas ligadas entre si serem elas próprias partículas trocadas nos canais cruzados. Este conceito pode ser definido de uma forma matemática precisa, mas é quase impossível ser visualizado. É uma característica específica da armadilha, e como não temos nenhuma experiência direta do assunto a 4 dimensões do espaço-tempo, é-nos extremamente difícil imaginar como é possível que uma única partícula possa conter todas as outras e, ao mesmo tempo, ser uma parte de cada uma delas. Esta é exatamente a visão Mahayana. Quando um está contra todos os outros e é visto como dominante de todos e, simultaneamente, albergador de todos em si próprio. A noção de que cada partícula contém todas as outras não surgiu apenas no misticismo oriental, mas também no pensamento místico ocidental. Está implícito, por exemplo, nas famosas linhas de William Blake: ver o mundo num grão de areia e o céu numa flor silvestre, segurar o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. Aqui, novamente, a visão mística leva a uma imagem típica da armadilha. Se o poeta vê o mundo num grão de areia, o físico moderno vê-o num hadrão. Uma imagem semelhante surge na filosofia de Leibniz,
que considera o mundo como sendo contido de substâncias fundamentais, designadas por mônadas, cada uma das quais é um reflexo de todo o universo. Isto levou a uma visão da matéria que mostra semelhanças com a do budismo Mahayana e com a armadilha hadrônica. Na sua Monadologia, Leibniz escreve: cada porção da matéria pode ser concebida como um jardim cheio de plantas, ou como um lago cheio de peixes, mas os ramos de cada planta, os membros de cada animal, cada gota do seu humor são também esse jardim e esse lago. É interessante que a semelhança entre estas linhas e as passagens do Avatamsaka Sutra, citadas anteriormente, podem ter origem numa influência budista de Leibniz. Joseph Needham refere que Leibniz estava bem esclarecido acerca do pensamento e cultura chineses, através de traduções que recebia de monges jesuítas, e que a sua filosofia pode muito bem ter sido inspirada na escola neoconfuciana de Zhuangzi, com que Leibniz estava familiarizado. No entanto, esta escola tem algumas das suas raízes no budismo Mahayana e, em particular, na escola Avatamsaka, Huayin em chinês, do ramo Mahayana. Needham, de fato, mencionava a parábola da rede de pérolas de Indra em ligação explícita com as mônadas de Leibniz. Uma comparação mais detalhada da noção leibniziana das relações de espelho entre mônadas com a ideia de interpenetração no Mahayana parece mostrar, no entanto, que as duas são de fato bastante diferentes e que a concepção budista de matéria se aproxima muito mais do espírito da física moderna que a de Leibniz. A diferença principal entre a monadologia e a versão budista parece ser o fato de as mônadas de Leibniz serem substâncias fundamentais que são tidas como os constituintes últimos da matéria. Leibniz inicia a monadologia com as palavras: a mônada de que aqui falaremos é apenas uma simples substância que faz parte de compostos. Simples, isto é, sem partes. E continua dizendo: e estas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, numa palavra, os elementos de todas as coisas. Tal ponto de vista fundamentalista está em marcante contraste com a filosofia da armadilha, e é também totalmente diferente da visão do budismo Mahayana, que rejeita todas as substâncias ou entidades fundamentais. O modo fundamentalista do pensamento de Leibniz está também implícito na sua ideia de forças, que descreve como leis, formuladas por vontade divina, essencialmente distintas da matéria. Forças e atividades, escreve ele, não podem ser menos estados passivos de coisas como a matéria. Novamente, isto é contrário à moderna visão da física e do misticismo oriental. No que concerne à realidade da inter-relação entre mônadas, a maior diferença, relativamente à armadilha hadrônica, parece residir no fato de as mônadas não interactuarem entre si. Elas não têm janelas, tal como diz Leibniz, são meros espelhos uma das outras. Na armadilha dos hadrões, por outro lado, tal como no budismo Mahayana, o acento é oposto na interação ou interpenetração de todas as partículas. Mais ainda, as visões de matéria de armadilha e do Mahayana são ambas espaços temporais, o que revela os objetos como acontecimentos cujas interpenetrações mútuas apenas podem ser compreendidas se interpretar o tempo e o espaço como interrelacionados. A teoria da armadilha hadrônica está longe de estar completa, e as dificuldades envolvidas na sua formulação são ainda consideráveis.
Apesar de tudo, os físicos começaram já a prolongar o princípio da autoconsistência para além das interactuações fortes das partículas. Tal extensão, eventualmente, terá de ir além do eventual contexto da teoria de matriz S, o qual foi desenvolvido especificamente para a descrição das interações fortes. Uma estrutura mais geral terá de ser encontrada, e nesta nova estrutura, alguns dos conceitos que são atualmente aceitos sem explicação terão de ser armadilhados, terão de ser derivados da autoconsistência do todo. De acordo com Geoffrey Chen, tal remodelação afetará a nossa concepção de espaço-tempo macroscópico e talvez mesmo a de consciência humana. Levado aos seus extremos lógicos, a conjectura da armadilha implica que a existência de consciência, como todos os outros aspectos da natureza, é necessária para a autoconsistência do todo. Este ponto de vista está novamente em perfeita harmonia com as concepções das tradições místicas orientais, as quais sempre encaram a consciência como uma parte integrante do universo. Na visão oriental, os seres humanos, como todas as outras formas de vida, são partes de um todo orgânico inseparável. A sua inteligência, portanto, implica que o todo é também inteligente. Os seres humanos são vistos como a prova viva da inteligência cósmica. Em nós, o universo mostra repetidamente a sua capacidade para produzir formas através das quais se torna consciente de si próprio. Na física moderna, a questão da consciência surgiu em conexão com a observação dos fenômenos atômicos. A teoria quântica tornou claro que estes fenômenos apenas podem ser compreendidos como elos numa cadeia de processos, cujo fim se situa na consciência do observador humano. Nas palavras de Eugene Wigner, não foi possível formular as leis da teoria quântica de uma forma completamente consistente, sem fazer referência à consciência. A formulação pragmática da teoria quântica, usada pelos cientistas no seu trabalho, não refere explicitamente à consciência. Wigner e outros cientistas argumentaram, no entanto, que a sua inclusão explícita pode ser um aspecto essencial nas futuras teorias da matéria. Tal desenvolvimento abriria prometedoras possibilidades para uma interação direta entre a física e o misticismo oriental. A compreensão da nossa consciência e a sua relação com o resto do universo é o ponto de partida de todo o sentir místico. Os místicos orientais exploraram através dos séculos vários estados de consciência, e as conclusões a que chegaram são de uma forma geral radicalmente diferentes das do Ocidente. Se os físicos desejam realmente incluir a natureza da consciência humana nos domínios da pesquisa, um estudo das ideias orientais pode muito bem fornecer-lhes novos e estimulantes pontos de vista. Assim, o futuro desenvolvimento da armadilha hadrônica, com o necessário armadilhar do espaço-tempo e da consciência humana, faz surgir um número de possibilidades sem precedentes que pode ir além da estrutura convencional da ciência. Um passo futuro desse tipo pode muito bem ser imensamente mais profundo que alguma coisa que englobe a armadilha hadrônica. Seríamos obrigados a confrontar o conceito ilusório de observação e possivelmente o de consciência. A nossa luta corrente com a armadilha hadrônica pode assim ser apenas uma previsão de uma forma completamente nova de empreendimento intelectual humano, que se situe não apenas fora da física, mas que possa ser até descrito como não científico. Onde nos leva então a ideia de armadilha? A resposta a esta pergunta é naturalmente desconhecida, mas é fascinante especular acerca do seu destino último. Pode imaginar-se
uma rede de futuras teorias cobrindo uma crescente gama de fenômenos naturais com uma precisão cada vez maior. Uma rede que conterá cada vez menos características inexplicáveis, derivando cada vez mais a sua estrutura da consistência mútua das suas partes. Um dia, alcançar-se-á um ponto em que as únicas características inexplicadas desta rede de teorias serão os elementos da estrutura científica. Para além deste ponto, a teoria será incapaz de expressar os seus resultados por palavras ou conceitos racionais. Ultrapassará, assim, o nível da ciência. Ao invés de uma teoria da armadilha da natureza, tornar-se-á numa visão da armadilha da natureza, transcendendo o âmbito do pensamento e da linguagem, conduzindo-nos para além da ciência, até o mundo de Acíntia, o impensável. O conhecimento contido numa tal visão será completo, mas não pode ser expresso por palavras. Será o conhecimento que Lao Tzu tinha em mente há mais de 2000 anos atrás, ao dizer: aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe.